Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dia 10 de julho, quero meditar com você Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 24 a 33. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre e para o servo ser como seu senhor. Se o dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Veja essa palavra: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Jesus está dizendo que entre o corpo e a alma é mais importante. Claro, não há aqui um desprezo do corpo. Quem fez o nosso corpo foi o próprio Deus. Jesus assume o nosso corpo, mostrando aí a importância do nosso corpo. Jesus é glorificado no corpo. E nós um dia estaremos no céu em corpo e alma. Não, sim, o corpo é importante. O corpo é tão importante que ele vai morrer, mas vai ressuscitar. E o ser humano não pode existir sem corpo. O ser humano é corpo e alma. Mas se a gente pudesse colocar uma hierarquia, se a gente pudesse colocar qual é o mais importante, nós diríamos, sem sombra de dúvida, o mais importante é a alma. O que anima o corpo é a alma. Por que o corpo morre? A alma saiu do corpo. A alma deixou o corpo. O mais importante do corpo é a alma. O que anima o corpo é a alma. Entendendo isso, se o mais importante é a alma, a pergunta que eu faço a você: por que o mundo de hoje, por que a geração de hoje, ela dá mais importância ao corpo do que à alma? Você deve concordar comigo. A geração de hoje, ela dá mais importância ao corpo do que à alma. Não é difícil. Ande de madrugada nas ruas e você vai ver academias abertas, academias lotadas, as pessoas cuidando do seu corpo. Andamos na rua e vemos as pessoas se exercitando, cuidando do seu corpo. Vemos as pessoas cuidando da sua alimentação, cuidando do seu corpo. Estamos vivendo uma pandemia e vemos todo mundo se cuidando, porque todos, eu não posso morrer, então eu tenho que me cuidar. E
E eu estou falando que é ruim ir para academia, eu estou falando que é ruim se cuidar, eu estou falando que é ruim ter uma boa alimentação, eu estou falando que é ruim se cuidar do vírus. Não, isso tudo é maravilhoso. É maravilhoso cuidar da saúde. É maravilhoso se alimentar bem. É maravilhoso ter uma boa alimentação, fazer exercícios físicos, se cuidar das doenças. Perfeito. Só que se eu me cuido tão bem no corpo, então imagina, deveria ser muito maior o cuidado da alma. Porque se o corpo é importante, e porque o corpo é importante, eu zelo por ele, eu cuido dele, me alimento bem, me exercito. Ora, então, se o corpo é importante, e então eu cuido bem dele, então quanto mais eu não deveria cuidar da alma, que é mais importante que o corpo. Você concorda comigo, sim ou não? E como é que cuida da alma? O tratamento que se dá para a alma é oração. A alma não quer coisas deste mundo, entenda. A alma não quer, a alma não precisa de shopping, a alma não precisa de coisas humanas, não precisa de coisas terrenas. Não, ela é espiritual. Ela precisa então do que é espiritual. Ela precisa de Deus, ela precisa de oração, ela precisa de coisas que a elevem. Tristemente, nós vemos o ser humano de hoje cuidando do seu próprio corpo e esquecendo da alma. Então, o que acontece? Quando você cuida da alma e do corpo, e da alma com uma prioridade maior, você está fazendo a coisa certa. Mas quando você cuida do corpo e esquece da alma, então esse cuidado do corpo virou hedonismo. Esse cuidado com o corpo virou idolatria. Porque você tirou o mais importante para ficar com o menos importante. Então eu creio que eu estou sendo claro com você. Eu não estou dizendo que não é para cuidar do corpo, eu não estou dizendo isso, não disse isso em nenhum momento. Mas se cuidamos do corpo, quanto mais não deveríamos cuidar da alma. E você cuida, repito, você cuida da alma com oração, você cuida da alma com Eucaristia, você cuida da alma com Santo Rosário, você cuida da alma com confissão. Jesus está falando, pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Porque que adianta ter um corpo sarado, um corpo saudável, e a alma um dia ir para o inferno, padecer no inferno? E claro, vai acabar arrastando o corpo também para o inferno, como que está aqui. Cuidado, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.